Não é esse, pô, que é o 3. Você sai de uma praça, cruza um arco e vai dar em outra praça enorme. Is this Timișoara? Yes. Și acolo idealul Vila Franca. Muita polenta. É. Nossa, eu falei ué. Chegamos na cidade de Sibiu. Sibiu é a maior cidade da Transilvânia, 150 mil habitantes, fica bem no meio da região da Transilvânia. É uma cidade muito bonita mesmo, cheia de praças, monumentos, igrejas. Ela é muito especial porque ela tem uma origem saxônica. Ela foi germânica até metade do século XIX. E aí ela foi romanizada, aos poucos. Hoje ela é 100% romena. Mas a arquitetura dela então é germânica. E ela deu muita sorte porque ela não foi afetada por guerras, como é muito comum na Europa. Ela não foi destruída pelas guerras. E também não sofreu nenhum impacto dos planos urbanísticos do regime comunista. Então ela está muito intocada, do jeito como ela sempre foi. Sibiu tem um apelido. Qual é o apelido de Sibiu, você sabe? Cidade dos Olhinhos? Por quê? Porque os telhados das casas parecem olhos que ficam seguindo a gente assim. É uma peculiaridade das construções dessa cidade. E ela é conhecida como Cidade dos Olhos, né? Cidade dos Olhinhos. Na verdade é só uma solução arquitetônica para a circulação de ar. Mas é muito interessante, muito bonitinho. Aí você vai andando pela cidade, você sai de uma praça, cruza um arco e vai dar em outra praça enorme. Essa aqui é a Piazza Mare. Outra praça enorme, gigante, cheia de restaurantes. Daquela ponte ali? É. O nome dela é Ponte da Mentira, né? Por quê? Porque a lenda diz que se você estiver em cima dela e contar uma mentira, a ponte cai. A Ponte da Mentira é de 1859, uma ponte de ferro. Estamos passando por ela agora. Vai! Não é esse, pô, que é o 3. A estação é a... Não posso correr que eu quebro meu pé de novo se eu fizer isso. De novo a gente chegou em cima da hora. Mas acho que é esse aqui. É esse mesmo, é. Ok. Thanks so much. Chegamos na cidade de Médias. Estamos aqui com os nossos 2 novos amigos. So we made 2 new friends. Hello, guys. On the train to Médias. This is our friend Titus. Nice to meet you guys. And this that's is Sebastian. Sebi. Sebi. Yes. I like you guys so much. And Oh yes, Sebastian is a poet. I'm so Poet. anxious right now. Poet. În rap, te dai camaradia, motă caravana cât te cal pe cap. Da, bun delegat, elegant, am dumele tank. Tu pune-te în gardă punk, am poate pe bidă de gada de fi totodată pe tobetă tic. Ra, bit pe repeat, ridic pe cric, nu ridic banii pe hit. Ra, repede pe dau de te toc, dacă da bătată dau dume de top, dată din cale, am sute de cai, pula mala cât bai, câte tai fac atac armată, da pe tractara bana no bat, rup ca pe de cap, de fac, ca după cat, da multe de cu de pe TV le dau cu de fente, o de cu flow tuntumbre, de tuntumbe, poate de pumpe, pe bas, bă, de te fac. Uite te tată te cal
cal pe cap. Ratatata, atâta tam-tam, cu rap trăp un trad din trancan. Calmate că-ți fut karma, încar karma, pun palma pe parman. Din pac capar cu hal de flot, una de haiman. Ia, vii repede ca un jet, te joc pe degete, yo. Wow. Whoa. So amazing. Can you do it? No, for sure. Yeah. Congratulations. Thank you. Well done. Thank you too. Okay, so this is our two new friends, and I hope you will like our town. oh, definitely we will. And they promised they're gonna take us around at night for a beer. So yeah, but now they have to rest Yes. because they worked all night. Yes. Thank you. Os meninos explicaram pra gente que a cidade não tem mais muitos jovens, os jovens saem da cidade. Os que ficam aqui são pessoas um pouco mais perdidas na vida, que ficam gastando dinheiro no cassino. A gente vai passar um dia só aqui em Médias. Na verdade, a gente está a caminho da cidade medieval que mais tem turismo, que é Timișoara. Mas vamos aproveitar para curtir um pouco essa cidade e passear com os nossos novos amigos. Eles nasceram aqui. Eles são locais, Olha né? só. Ok. Paramos sem... Não tem estação aqui? Que diabo? Is this Timișoara? Yes. You will have a great time. I know, but no train station? Sorry. No worries. Agora o trem passa e a gente deve ter um acesso pro outro lado. Vamos ver agora. Vamos descobrir agora. Eu tô vendo o acesso. Tá vendo? Ali, ó. Aí. Ah, que legal. In America it costs like $3.50. Yeah, but in America, in other places. Olha que lindo. Dá pra ver a cidade murada lá, o Citadel. É. Acho que tá bem bonita mesmo. Não é à toa que é tão famosa. Acho que hoje é dia de criança comer pizza. Não! Deve ser uma excursão e agora tá na hora do almoço. Pizza! E vamos subir para a cidade murada de Timișoara. Vamos fazer o tour completo da cidade, dar o giro no entorno do muro. É uma cidade medieval, tem construções desde o século XIII até o século XVII. Nós temos um mapa aqui com todos os detalhes. Esse é o centro histórico. Então aqui tem todo o muro ao redor da cidade. Tem as torres, cada torre tem um nome. Torre de observação. E tem alguns prédios históricos, a ponte de madeira. Vamos ver quanto tempo a gente vai fazer. Vamos entrar na cidade murada por um dos acessos que é pela Torre do Relógio. Essa torre aqui foi construída no século XIV e ela serviu, esse prédio serviu como prefeitura durante 2 séculos, até o século XVI. Essa é a casa onde nasceu o Conde Vlad Dracul, a figura histórica que existiu mesmo e que inspirou o personagem do Drácula do livro.
Enquanto a gente caminha aqui na cidade de Sighisoara, aqui no centro, vamos contar uns fatos curiosos sobre a Romênia que a gente aprendeu aqui nos últimos dias. Há uma boa parte da população com 5 irmãos. Se você perguntar para o pessoal que teve filhos na década do comunismo... Até 89, né? Não é isso? Quando caiu o Até comunismo. 89. Porque o governo incentivava, meio que obrigava, todo mundo a ter mais filhos para ter mais população na cidade, no país. E tinha até uma polícia da menstruação. Era uma coisa mais pesada, né? Do que não era bem um incentivo. Então, muita gente tem 4 irmãos aqui, se você perguntar. Outra curiosidade... 96% da população tem casa própria. Também uma herança do comunismo. Quando teve a queda do comunismo, foram vendidos os imóveis. Muita gente comprou a preço de banana e se criou essa cultura de ter a casa própria, muito importante para o romeno. Então, quase todo mundo tem casa própria. Diz que 70% dos imóveis pertenciam ao Estado. Outra coisa interessante é que a Romênia tem a taxa de homicídios parecida com os países nórdicos, ou seja, dos países mais seguros do mundo. E também nos últimos 10 anos, o poder de compra da população dobrou. Então é um país que está numa fase econômica boa. E entrou na Comunidade Europeia em 2006 e tem recebido muito incentivo financeiro da comunidade e com isso tem utilizado o dinheiro para fazer reformas estruturais, né, de estradas, em praças, locais públicos. Mas preferiu não adotar o euro. Outro fato interessante, enquanto a gente caminha pelo cemitério, é que a comida aqui na Romênia é sensacional. A gente adorou. Qualquer coisa que a gente coma é muito boa. É uma comida não muito diferente da nossa, acho que a influência maior é mediterrânea mesmo. Mas ela tem influências de vários cantos. Húngara, né? Eles vira e mexe, é um prato que tem influência húngara. Ela tem influência também da época do Império Otomano. Então tem pratos que parecem muito aqueles pratos que a gente come na culinária árabe. Como o mit ou mititei, que é a carne moída, né, em formato de linguiça, assim. Lembra muito kafta, né? Igualzinho. E o charuto de folha de uva, que lembra o charuto de folha de uva. E também tem aqueles típicos pratos de região fria aqui do leste europeu. Aquele sopa, ensopado, com carne bem gordurosa. Tem o goulash, tem o borscht. São as chorbas, que são as sopas bem densas. E bastante, verdade, bastante gordurosa. E a polenta, né? A polenta que todos os pratos a polenta acompanha. Ou frita, ou assada em pasta, tipo o angu brasileiro. Muita polenta. Nossa, eu falei ué. Essa aqui é a escada de madeira coberta que dá acesso ao cemitério do século XVII, eles dizem. E ontem, como a gente chegou tarde na cidade, foi a única coisa que a gente visitou. A gente visitou à noite, então tava bastante macabro, assim, tava escuro, nenhuma luz. Tava bem interessante. Agora tá diferente. Mesmo assim tem um ar pesado, né? Uma coisa sombria mesmo. Putz, falei ué de novo. Hoje a gente está experimentando uma sobremesa que se chama papanasi, super típica da Romênia, e consiste em bolinhas de massa frita no óleo e uma cobertura à base de creme de leite e geleia. Parece muito bolinho de chuva. Toda vez que enfia a massa no óleo, eu acho que é bolinho de chuva. E parece mesmo o sabor. Por que esse senhor tá levando a gente? Eu não sei. A gente entrou numa propriedade privada sem querer. Indian, Japanese, vietnamês. A vista que já dá da cidade daqui. Acho que esse observatório fica dentro de uma propriedade privada. E o senhorzinho trouxe a gente para ver. Deci, observator militar din primul război mondial.
A gente tá seguindo ele. A gente nem sabe pra onde que ele tá ali, meu Deus. Militaire. Militar. É um túnel. Da. Esconderijo. Da. Como chama aquele? Din timpul războiului este asta. Desde a época da guerra. É um tipo um bunker. É bunker. Aici aeris pentru a ieși și banca pentru odihnă să se rește. Și mai mergem sus, ăla e observatorul. Mergem să vă conduc. Acolo este dealul Franca și aici e dealul Lunca Poștei. Aici e dealul Lunca Poștei și acolo e dealul Vila Franca. Este o vilă a proprietarului de acolo. Cel care era proprietatea privată a lui, dar acum este publică a orașului. Și acolo este primăria orașului. Fiul meu este primarul orașului. Oh, fiu tu. Da, fiul meu este avocat. Avocat também. De generație ca... avocat. Da, și eu tot avocat. Eu profesor universitar de drept. De drept? Da. Tu de drept. Ah, de drept. Eu am. Avocat. Cânta italiano um pouquinho. 75 ani. Și fiul, 48 ani. Fiul meu. Generația dumneavoastră tot avocat, dar acum este primarul orașului. Vou tentar explicar o que aconteceu. A gente pegou o carro e foi subindo para ver um observatório, para ver a cidade de cima. Pelo mapa dizia pra gente seguir por uma estradinha, a gente foi. De repente começamos a tomar bronca desse senhor porque a gente tinha entrado numa propriedade privada. E ele falando romeno com a gente não entendendo nada. Depois veio a proprietária, uma senhora muito simpática. E male conseguiu explicar pra gente que ela era privada, a gente tinha que voltar. Aí nós nos desculpamos, retornamos com o carro aqui. O senhor estava esperando a gente um pouquinho para baixo, falou pra gente parar o carro que ele levava a gente no observatório. E a partir dali ele vem com a gente, ele e esse cachorro, e ficou falando já tá uma hora, contando histórias pra gente. Histórias da guerra, histórias de que ele é professor universitário, que ele tem 75 anos, que o filho mora no Canadá. Ou pelo menos é isso que a gente entendeu, porque ele fala romeno. E às vezes tem alguma palavrinha que a gente consegue se comunicar em italiano, mas no geral a gente entende 5% do que ele fala. A gente fica fingindo que entende. E ele não para de falar. Ele tá contando história pra gente faz uma hora. Mas tá muito engraçado. Que foi, cachorrão? Que foi? Hein? Sobe, vai. Sobe. Chama ele, Puck. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!